Salve, salve, rapaziada, aqui é o Professor Anderson, aqui é o tio Anderson do canal 6 Seguidores. Curte, compartilha e ativa as notificações. Se você não fizer isso, você não vai ficar sábio. E quanto mais sábio, melhor, porque saber é poder. Sobre o fim da Guerra Fria e, na verdade, falar um pouco da decadência da União Soviética, que hoje nós conhecemos como Rússia, e entender o processo em que você tinha duas grandes superpotências e hoje você tem praticamente uma potência só hegemônica em todo o mundo. A realidade da Guerra Fria é uma realidade muito difícil. Nós tínhamos toda a ameaça de um ataque nuclear mortal que acabasse, fazendo com que toda a humanidade se extinguisse. Nós tínhamos aproximadamente 25 mil ogivas nucleares sob poder dos americanos e dos russos, dos soviéticos, e aí você tem aquele velho dilema do equilíbrio de poder. Se você usar a bomba nuclear, eu também vou usar. Com isso, a gente não teve esse problema. Na verdade, em várias situações nós estivemos à beira de um apocalipse nuclear, de um fim total, de uma aniquilação total do ser humano, mas isso acabou não acontecendo. Atentar que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tiveram altíssimos e pesadíssimos gastos militares. E esses gastos militares um dia iam cobrar essa conta, principalmente no lado da União Soviética. Entenda que para você ter acesso a bombardeiros, tanques, caças, tropas treinadas, você precisa gastar muito. E com isso, a economia da União Soviética entrou em crise. O primeiro fato importante para a decadência da União Soviética foi a guerra do Afeganistão. O governo afegão ele estava sendo atacado por opositores. E é claro que a União Soviética queria que eles continuassem sobre a ótica, sobre a estética ou sobre o domínio da Revolução Comunista. E aí mandou as suas tropas lá. O conflito durou de 1979 até 1985. E adivinha, os americanos, é claro, estavam ao lado dos rivais talibãs. E esse conflito, na verdade, drenou muito boa parte dos recursos da União Soviética, que já não estava com a economia muito boa. Inclusive o Afeganistão, a guerra do Afeganistão de 1979, é conhecida como Vietnã dos soviéticos. Os Estados Unidos fizeram a guerra do Vietnã e perderam para um adversário muito inferior, e a União Soviética, vendo que os seus recursos estavam sendo drenados à exaustão e o resultado do conflito não necessariamente era positivo, acabou também saindo do Afeganistão. Tendo que nesses conflitos os Estados Unidos e a União Soviética sempre estão do outro lado apoiando o inimigo da superpotência. Um fator muito importante para entendermos o início da decadência econômica da União Soviética foi o acidente nuclear de Chernobyl. Foi o maior acidente nuclear da história. A nuvem de poeira radioativa, oriunda da explosão da usina nuclear de energia de Chernobyl, espalhou-se por toda a Europa e teve que fazer pesados investimentos, no caso, para controlar o vazamento radioativo. Os países do Pacto de Varsóvia, que eram satélites da União Soviética, perceberam esse momento de fragilidade. E esse momento de fragilidade atingiu seu ponto máximo com a queda do Muro de Berlim. Lembra do muro que dividia Berlim Oriental de Berlim Ocidental? Então, a partir do momento que você tem a queda do Muro de Berlim, em que você não tem mais a divisão de Berlim Oriental e Berlim Ocidental, automaticamente todos os governos que eram aliados da União Soviética tiveram problemas para segurar os movimentos de libertação. Essas populações entendiam que não queriam mais a dominação comunista em seus países. Então, Hungria, Tchecoslováquia, entre outros, acabaram se desgarrando da influência dos soviéticos. Esse movimento foi muito rápido, esse movimento realmente surpreendeu a União Soviética, mas ele foi inevitável. Ele, na verdade, coincide com a subida de Mikhail Gorbachev ao poder. Ele, a partir do momento que percebe que a economia e que a vida da União Soviética está muito ruim, ele adota a perestroika e a glasnost. Transparência e reestruturação. O plano, na verdade, era fazer uma transição suave ao capitalismo, ou mesmo fazer com que a economia da União Soviética se recuperasse.
A queda do Muro de Berlim e todos os países satélites do Pacto de Varsóvia querendo sair da dominação da União Soviética, na verdade isso acabou não acontecendo. Na verdade, a União Soviética por pouco não teve uma sangue. Teve, na verdade, pequenos conflitos, pequenos arroubos de guerra civil. E quase toda a União Soviética acabou sendo desfeita. E nesse movimento todo, Boris Yeltsin, ele entra, ele faz parte da liderança desse movimento. Gorbachev é retirado do poder e Boris Yeltsin passa a ser o primeiro presidente da Comunidade dos Estados Independentes, que depois deu origem à Rússia. Muitas ex-repúblicas soviéticas, nesse processo, também decretaram ou declararam a sua independência do controle soviético. E com isso passaram a ter países como Estônia, Letônia, Lituânia, Azerbaijão, Armênia. Armênia e Azerbaijão, que hoje passam por um conflito muito importante também. E para aqueles que acham que as superpotências ou as ex-superpotências viviam as turras, em 1991, temendo o desmantelamento rápido de todo o arsenal nuclear soviético e até mesmo cair em mãos inimigas, os Estados Unidos fazem pesados empréstimos para levantar a economia da União Soviética, que tinha acabado de se desfazer e vivia uma fase muito difícil, com hiperinflação e muitas pessoas sem emprego e passando fome. Ao final desse processo, nós podemos dizer que boa parte dos cerca de 210 países do mundo são capitalistas. Na verdade, você tem o surgimento de uma grande superpotência que concentra toda a economia capitalista. Valeu, minha gente. Um abraço a todos e excelentes estudos.